Vamos agora dar continuidade ao nosso evento, partindo para a primeira trilha, onde nós vamos conversar um pouco, debater um pouco a respeito dessas ideias, dessas tomadas de decisão em que o empreendedor passa na medida em que ele quer montar a sua startup, montar a sua health tech, trazendo as diferentes situações, as diferentes tomadas de decisão que ocorrem. Quando essa tomada de decisão ocorre durante a graduação ou ainda levando em consideração a realização de uma pós-graduação. Então, para compor aqui essa sessão, eu gostaria de convidar o Elir Teixeira, CEO da empresa Sem Fio, o qual é parceira do Locus de Inovação em Saúde, daqui da região metropolitana do Recife, e que vai aqui participar da mesa conosco, contribuindo também com as suas observações. Elir, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. O tempo é seu. Queria que você apresentasse a Sem Fio para nós. Bom, a Sem Fio é uma empresa de base tecnológica. Ela nasceu no Rio de Janeiro há cerca de 9 anos. E há 4 anos nós nos mudamos para Recife. A gente nasceu com a pegada de desenvolver produtos wireless para o mercado de saúde. Hoje nós temos basicamente 2 tipos de produtos. O primeiro deles, e foi onde a empresa ela nasceu com isso, foi desenvolver um tipo de termômetro para medir, obviamente, a temperatura de freezer, geladeira, que tenham por si só ativos importantes, como vacinas, medicamentos e bolsas de sangue. O segundo produto veio na linha da pandemia, que foi como nós podemos tornar os ambientes mais biosseguros, já que eles são ambientes fechados, né? Não um ambiente, inclusive, bonito como esse, né? Aberto, mas ambientes fechados são particularmente perigosos por causa da Covid. Então, como tornar esses ambientes mais seguros? E aí foi onde nós adentramos mais na questão de luz ultravioleta para deixar esses locais mais seguros para a gente e para as pessoas que a gente quer bem. Quando a gente começou lá atrás, há 9 anos, a principal tecnologia habilitadora que a gente começou a trabalhar foi a de IoT. Hoje em dia é muito fácil você pensar em IoT, que é a internet das coisas, mas acredite, há cerca de 10 anos isso não era tão óbvio. A minha formação é engenharia eletrônica, me formei na Escola Politécnica de Pernambuco. No meu desenho, na minha trajetória de vida, tive uma grata felicidade em estagiar dentro de hospitais na área de manutenção de equipamentos médicos. E aí, graças a um amigo em comum, ele me convidou, olha, tem um mestrado lá na UFRJ, é o chamado Programa de Engenharia Biomédica, da COP UFRJ. Acho que valeria a pena a gente dar uma passada lá para conhecer melhor o setor e, quem sabe, se submeter à inscrição do mestrado. Enfim, fizemos isso, passamos e fomos estudar nesse local. Durante esse trajeto, consegui entender melhor como é que funcionava o meio acadêmico. Na Poli é diferente aqui da Federal, porque não existe essa pegada tanto de estudar artigo científico, né? É uma pegada mais de indústria. Todos os meus professores eram engenheiros, e aí foi uma mudança de vida ter que estudar numa universidade federal, entendendo que pesquisa fazia parte forte no desenvolvimento de tecnologia. Terminei o mestrado, parti para ir para o mercado, e dentro do mercado, dentro de hospitais, eu consegui identificar que grande parte dos equipamentos médicos que estão hoje em vigência em todo o país, eles não são nacionais. E aquilo me dava uma angústia terrível, né? Assim, olhava e dizia assim, caramba, por que a gente gasta tanto dinheiro e vai tanto dinheiro para fora do Brasil, se tem gente boa, existe tecnologia que poderia ser desenvolvida aqui dentro? E eu me via naquela situação e dizia, nossa, tinha aparelho que eu olhava e dizia assim, eu sei resolver isso, né? Em vez de estar consertando, por que eu não criava esses tipos de aparelhos? Aquilo me inquietou, o tempo passou, voltei à universidade para poder fazer o doutorado e seguir uma outra linha de pesquisa, mas a ideia sempre ficou, nossa, como é que a gente pode desenvolver tecnologia no Brasil? Por que a gente tem que comprar coisas que aparentemente elas são fáceis de serem desenvolvidas, mas elas não são criadas? E aí, de novo, né, se a sociedade precisa disso, se a gente precisa daqueles equipamentos para fazer o tipo de tratamento, por que eles
o dinheiro sai, né? A gente manda dólar para fora, em vez de investir em pesquisa, desenvolvimento, mas principalmente na geração de pessoas e renda dentro do país. Bom, enfim, a inquietação continuou, abri a empresa e aí começamos a desenvolver produtos que envolvem RFID, naquela época era chamado de RFID, ou seja, identificação por radiofrequência. Em seguida, entramos com a tecnologia de internet das coisas e hoje realmente nos especializamos em internet das coisas e visão computacional, que é uma tecnologia também fantástica, aí faz parte, né, dentro do grande ambiente de inteligência artificial, que é, se eu tenho uma câmera e ela consegue identificar e ver aquele ambiente, por que ela não pode reconhecer e me dar a informação do que ela está vendo e, com isso, otimizar e diminuir, por exemplo, subjetividade humana dentro de ambientes de saúde. Bom, como eu estava comentando, esses são os nossos 2 produtos. Hoje, aquele aqui é mais à sua esquerda, é o que nós chamamos de monitor sem fio. É um termômetro completamente wireless e serve para monitorar a temperatura de coisas, tá? Não é um termômetro clínico. A gente não mede a temperatura de pessoas. Então, ele serve para monitorar a temperatura de vacinas, medicamentos, bolsas de sangue. E o segundo produto tem a ver com, nós chamamos de escudo, e aí o objetivo dele é oferecer proteção, tem a ver com a luz ultravioleta. Pronto. Problemas, eu vou comentar sobre os problemas clássicos, né? Agora, com a questão de pandemia, tudo faz sentido você monitorar, se já era óbvio ter que monitorar medicamentos e bolsa de sangue, vacinas agora tem sido o novo foco. Entretanto, muitos postos de saúde, ou seja, o governo federal, via de regra, né, ele faz a aquisição ou a compra de vacinas, o Estado ele é o ente para fazer a logística, ou seja, a distribuição, mas cabe aos municípios realizar a administração desse tipo de medicamento. Então, é ele quem guarda, armazena na ponta final esse tipo de ativo e é ele que é responsável pela administração da população, em você, em mim, em todos nós. Entretanto, alguns locais começaram a ter dificuldade nesse tipo de armazenamento. Existem algumas matérias, essas são algumas matérias na internet. Então, você tem Rio de Janeiro, você tem aqui, teve aqui em Pernambuco, teve em Minas Gerais. É um problema realmente generalizado, que é a dificuldade de se ter esse tipo de monitoramento. Eu acho que eu vou pedir sua ajuda de vez em quando. Joia. É melhor você passar mesmo. Pronto. Via de regra, o monitoramento ele ainda é um processo humano-dependente. Ou seja, imagine que você tem uma geladeira. Muitas vezes essa geladeira até existe um monitoramento, existe lá o controle de temperatura pontual, ou o ente de saúde adquire um termômetro manual onde ele olha o display, mas ele sempre vai ter que ter essa etapa onde ele tem que, do lado ali, de registrar todos os valores de temperatura. Pela legislação, pela Anvisa, se eu não me engano, 2 a 3 vezes por dia é necessário que exista esse tipo de monitoramento. Alguém tem que, nessa planilha, registrar o valor da temperatura, assina, coloca data e hora, e aí até o próximo dia. Problemas que isso tem é, como é que fica o monitoramento durante o período de madrugada, durante a noite, durante um feriado, ou quando alguém não está lá? Ou imagina a situação de que, se eu sou responsável por aquela geladeira ali de vacina, eu sou responsável. Eu deixei a porta aberta, ou algum funcionário meu deixou a porta aberta, ou por qualquer outro motivo a temperatura subiu, eu olho essa temperatura e aí vem um conflito de interesse. Eu vou registrar que a temperatura está além do limite para comprometer a minha própria atuação? Então, fica numa situação muito delicada de como é que ele vai dizer para o chefe, olha, eu cometi um erro e estou assinando e colocando de que está com a temperatura acima do permitido. Ou seja, sistemas humanos dependentes são passíveis de falhas, são passíveis de vieses. O que a gente faz, de novo, é substituir isso por um sistema que não seja mais humano dependente. Pensando nisso, a gente desenvolveu o Monitor Sem Fio, que é o monitoramento automático da temperatura e umidade, tem outras variáveis que podem ser coletadas, de freezers, geladeiras, enfim. Esse é o termômetro mais novo. Ele mede temperaturas de menos 100 a mais 100 graus Celsius, resolução de 0,1. Ali parece ali não é 0,19 Celsius não, tá? É uma bolinha ali que vai atrás do C do Celsius, para determinar graus.
Tem bateria recarregável, ou seja, não tem que comprar pilhas, tem display externo e tem alerta sonoro e visual nele. E ele se comunica via rede Wi-Fi do próprio cliente, do próprio local. Dessa forma, a gente consegue aproveitar a infraestrutura que o próprio local já dispõe. Uma vez que existe a parte de transmissão desses dados para uma plataforma no web, o cliente final, ou o gestor público, ou o gestor privado, vai acessar tudo dentro de uma plataforma na internet. Então, ele pode pegar simplesmente o telefone, digita lá o endereço, né, a URL, e ele tem acesso a todos esses dados. E aí existe uma variedade enorme de situações que ele pode acompanhar. Mapas de calor, gráficos de linha, relatórios. Aqui deveria aparecer uma figura, alertas, né? Figuras mostrando, olha, você recebeu um alerta agora, por exemplo, no seu telefone celular, alertas por e-mail, alertas por SMS, tudo para que ele não perca aquele tipo de ativo. Porque se a temperatura sair acima de 0,1 grau do limite que ele estabeleceu, alertas são enviados automaticamente pelo telefone. Isso faz, esse tipo de resposta rápida, que não é humano dependente, faz com que você preserve o ativo. Essa é a grande beleza de, por exemplo, uma tecnologia como o IoT. Ele te dá visibilidade sobre um ativo onde você não está lá. Imagina, por exemplo, isso aqui na cidade, ou pelo menos no estado de Pernambuco, quando você tem um posto de saúde, sei lá, na Tamarineira, né? Aproveitar que o professor Fábio está aqui, ele mora por lá. Se ele quiser saber a temperatura de um posto de saúde lá, ele não precisa estar lá. Dá uma olhada no telefone, ele consegue consultar, e se houver um alerta de temperatura, é que ele precisa se preocupar. Fora isso, está tudo certo, está tudo bem, as vacinas estão condicionadas. Vou precisar de sua ajuda, passa, por favor. Joia, então, evita perda de materiais, evita desgaste de imagem, evita processo judicial, você tem controle térmico e é um produto 100% compliance com Anvisa e suas RD6. Pronto, alguns clientes, só para ter uma ideia de como é que a gente já trabalha, a gente já monitora o Hemorio, que é o hemocentro do estado do Rio de Janeiro, há alguns anos. No ano passado, fizemos um projeto piloto junto com o Porto Digital, foi feita uma unidade de saúde, lá, uma unidade de vacinação, um posto de vacinação. Então, a gente colocou lá os termômetros para fazer esse tipo de monitoramento. Então, pelo menos naquele local, o pessoal tinha um monitoramento em tempo real, de quando existia, inclusive, algum tipo de alerta, não apenas a coordenadora do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, recebia informação, como também um gestor que estava ali naquela caixa, sabia o que estava acontecendo e ele tomava uma providência para não ter a perda daquele ativo, né? Além da área de saúde, a gente também monitora a fábrica da BIC, que fica em Manaus, via gestor de qualidade, e a fábrica da Mondelez. O outro tipo de produto tem a ver com a Covid, e aí o objetivo é monitorar não, né? É combater vírus, fungos e bactérias. Já existem estudos científicos que provam a eficiência da luz ultravioleta. Aqui, no caso, é sobre a permanência do vírus, tanto no ar quanto na superfície. E o objetivo é como é que a gente consegue resolver esse tipo de situação. Existe, todos já sabemos, na questão dos aerosóis, existem algumas soluções preventivas ou até corretivas, como... Imagina você ter que limpar todos os cantinhos, mas o trabalho que isso dá é muito ineficiente, você não consegue ter esse desempenho todo. Usar quaternário de amônia, que é você infundir o espaço com um tipo de solução química, mas já demorado. Ou utilizar luz ultravioleta por meio de robôs. A ultravioleta ela já é bem conhecida. O que a gente fez foi colocar essas lâmpadas dentro de uma luminária, disponibilizar um aplicativo para que o acionamento seja via aplicativo, ou seja, de novo, um dispositivo via IoT, e oferecer um projeto de biossegurança. E o projeto de biossegurança visa informar para o cliente quanto tempo ele precisa ter da luz ligada para que aquele ambiente fique realmente desinfectado. Opa, pronto. Então, muito simples, baixa o app, coloca a luminária na tomada e, enfim, está pronto. É realmente muito, muito simples. Algumas aplicações, por exemplo, consultórios odontológicos, então você consegue ter um ambiente biosseguro quando sai um paciente ou sai um cliente, pode rodar o sistema, são apenas poucos minutos e entra um outro. Isso torna realmente um ambiente biosseguro.
Existem algumas funções, como, por exemplo, você pode agendar as desinfecções. Olha, eu não quero fazer isso manualmente entre um paciente e outro, mas imagine uma sala de aula. Se não existem aulas aqui, por exemplo, de madrugada, por que não agendar as desinfecções, fazendo com que o custo de homem-hora seja zero? As luminárias, elas podem ser agendadas. Se você pega o telefone e coloca, olha, eu quero que ela desinfecte 2 da manhã até as 2h10. E automaticamente ela vai ligar às 2 horas da manhã, quando der 2h10 ela desliga, e todo dia, quando você chegar naquele local, o ambiente está desinfectado. Ela também é integrada com Alexa, Google Home. Você pode compartilhar permissões com outras pessoas. E o grande diferencial realmente é o projeto de biossegurança, onde a gente consegue fazer uma customização naquele local para saber qual é o tempo adequado de acordo com a disposição das luminárias e a quantidade de luminárias naquele ambiente. Tudo isso é tecnologia na área de engenharia biomédica a favor da saúde. Bom, alguns prêmios. Consulado Britânico, pequenas empresas, grandes negócios, Hospital Sírio-Libanês, Artemisia, que é uma aceleradora fantástica na área de negócios sociais lá em São Paulo. Senhor Startups, tecnologias de impacto da Qualcomm. Acho que isso. Bom, ficou um pouco zoado, mas dá para ver ali meu telefone. Aliás, dá para ver o e-mail. Então, te agradeço, Emily. Muito obrigado, Eli. Excelente a apresentação. Realmente, a Sem Fio se dedica bastante ao desenvolvimento de novas tecnologias e é um orgulho nosso ter uma parceira como a Sem Fio aqui junto conosco. Te convido a sentar e vou convidar o nosso próximo convidado, trazer agora o nosso próximo convidado, o Vladimilson Bernardino, CEO da Gentime. Fica à vontade, então, Vlad. Bom dia a todos, eu sou o Vladimilson, sou o fundador da Gentime. A Gentime é uma startup pernambucana com um pouco mais de um ano de vida. A gente trabalha na promoção da saúde, especificamente trabalhando com a promoção dos centros de atividade física orientada e bem-estar. A Gentime surgiu com uma inquietação de mercado. A gente notou que o nosso mercado tinha pouca aderência ao público, às pessoas, e a gente trouxe inovação e tecnologia para esse mercado tão analógico, que é o de atividade física orientada. A gente se considera uma health tech, somos uma health tech de promoção à saúde e ao autocuidado. E, recentemente, a gente vem se conectando mais com a academia, com a universidade, porque surgimos de uma inquietação de mercado, mas vimos a necessidade de ter a academia junto com a gente, porque saúde é uma coisa que é muito importante, a validação acadêmica e científica. Então, a gente hoje trabalha com duas soluções de mercado, uma voltada para os negócios em si, um sistema de gestão para centros de atividade física orientada, e aí eu posso citar academias, boxe de crossfit, estúdio de pilates, estúdio de bem-estar, que é focado em mapear o consumo humano ou o dia a dia do usuário para entregar ao gestor melhores informações sobre o seu usuário, que ele possa customizar ainda mais os seus serviços. E também temos um produto chamado Gentime Go, que é um app, uma rede social gamificada que conecta os usuários a esses serviços, quebrando um paradigma do nosso mercado, tá? O app conecta os usuários pagando apenas a hora que usar. Então, quem aqui, eu acho que, se não 100%, 99% já se matriculou em algum centro de atividade física orientada, pagou aquele plano de 1 ano e foi 15 dias, para ser, né, bem... É uma dor bem latente, e a gente está trazendo essa quebra de paradigma para que as pessoas cuidem mais da saúde. É bom colocar que o autocuidado com a saúde é diferente do autotratamento, tá, gente?
Autotratamento, a gente não trabalha com tratamento clínico ou médico. A gente trabalha com autocuidado à saúde. A gente quer mapear como o usuário se comporta durante o seu dia para entregar a ele aqueles serviços que mais se adequam ao seu dia a dia. Está caindo as coisas. O ventinho aqui está agradável. Bom, e falando da startup, a gente, como eu disse, a gente está no mercado propriamente dito com esses 2 produtos desde janeiro desse ano. Somos bastante jovens, mas já estamos com o MVP validado. A gente já tem alguns clientes. O sistema de gestão tem cerca de 50 clientes. O app tem cerca de 200 usuários, mais de 1.000 horas de uso mensais. A gente consegue fazer, a gente está, junto com o professor Rafael Henrique aqui da Universidade Federal, criando um ecossistema de saúde e bem-estar para que mais e mais projetos, mais e mais ideias se transformem em negócios e que a gente, muitos brincam, Vlad, tu está tentando criar concorrentes teus. Não estou. Eu quero que quanto mais o ecossistema se fortalece, mais as nossas empresas se fortalecem e chegam no mercado com mais força. O meu tempo já está acabando. É um prazer estar aqui. A gente vai conversar um pouco mais sobre. E obrigado, Emery. Obrigado, Univasf. Obrigado, Federal. E até já. Bom, obrigado, Vlad. Obrigado pela apresentação da Gentime. E, sim, acho que vai ser uma trilha bem importante para a gente, para ter ideias, né, sentimentos, depoimentos, é o mais importante. Bom, gente, então agora, para completar aqui o time, nós vamos convidar o Júlio Dantas, que é CEO da empresa Neurobots. Ele vai estar participando dessa atividade remotamente. Ele está no exterior fazendo o seu trabalho, né, junto à empresa. Júlio, será que você já consegue estar aqui conosco? Oi, pessoal, tudo bem? Consegue me ver, me ouvir por aí? Como é que tá? Júlio, ótimo. Tá por aqui, já estamos acompanhando você. Bom, queria que você aqui apresentasse ao público a Neurobots, antes da gente começar aqui a nossa trilha. Fica à vontade, Júlio, a palavra é toda sua. Bom, legal. Primeiro, queria agradecer, né, a Emery, Eli também, Gustavo, a presença, o pessoal da outra trilha que participou, o professor Carmelo, Tiago, Conceição aí do Sebrae, que está sempre ajudando a gente. Vou transmitir minha tela aqui para apresentar um pouco da Neurobots e ficar aí para a gente continuar essa conversa. Minha tela já chega aí para vocês? Já está aqui, já estamos vendo, Júlio, pode seguir. Bom, legal. Bom, pessoal, eu sou o Júlio Dantas, sou CEO da Neurobots. A Neurobots é uma startup da área de neuroengenharia, que foi fundada lá em 2016, e desde então a gente vem trabalhando com um objetivo ousado, digamos assim, né, que é nos tornarmos uma referência global no que diz respeito à reabilitação neurológica. E o primeiro problema que começamos abordando nesse sentido foi o problema do pós-AVC. O AVC é uma doença que tem números alarmantes em todo o mundo. Só no Brasil são quase 400 mil casos por ano, e esse número passa para a escala de 16 milhões por ano a nível global. Felizmente, desse montante, 75% conseguem sobreviver, mas 70% dos sobreviventes nunca voltam ao trabalho, o que faz do AVC a doença que é a maior causadora de incapacitados em todo o mundo. E para solucionar esse problema, nós desenvolvemos o Exobots, que é basicamente uma interface cérebro-máquina voltada para a reabilitação neurológica. Então, basicamente, a gente tem um exoesqueleto, uma luva robótica, que é controlada pelo cérebro. E aí, como é que isso funciona? A gente pede que esse paciente mentalize o movimento da sua mão, né? Imagine sua mão se movendo, o que é chamado de imagética motora. Essa mentalização traz uma ativação no córtex motor na mesma região que era responsável por mover aquele membro. Então, nós captamos sinais cerebrais, processamos, né, e pedimos que esse paciente mentalize. Essa mentalização traz a ativação cortical, que é captada pelo nosso sensor, um eletroencefalograma, processada, e ao identificar esse padrão de ativação, o exoesqueleto move a mão do paciente. E dessa forma, nós fechamos um ciclo onde estamos novamente associando uma atividade cerebral a um movimento de forma instantânea,
o que permite que a gente promova a neuroplasticidade com alta eficácia. Mostrando alguns resultados, para a gente economizar tempo aqui, do lado esquerdo, um paciente antes da nossa terapia, 2 anos depois do AVC, e do lado direito, o mesmo paciente após 2 semanas, né, após 10 sessões de protocolo. Isso foi, inclusive, uma parceria nossa com a Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Fisioterapia, o LANA, Laboratório de Neurociência Aplicada, do Departamento de Fisioterapia, um mestrado lá em 2018, nosso primeiro ensaio clínico. E aí a gente teve já um resultado bem relevante, né, nessa trilha com o Exobots. Fomos fundados lá em 2016, como eu falei. Em 2017, começamos a montar nosso time técnico, né, aprofundar nossas expertises. 2018, ensaio clínico. 2019, desenvolvemos o nosso próprio sensor, né, o que permitiu reduzir mais de 80% o custo da solução quando comparado com os sensores importados. Colocamos em 4 clínicas piloto. E aí, em 2020, veio a pandemia, fomos automaticamente de 4 para 0 clínicas, e aí foi um momento de aprendizado muito interessante, a gente entendeu o que estava errado no modelo do negócio, a forma de atração desses clientes. 2020, industrializamos nossa fabricação, e em 2021 encontramos esse nosso market fit, né, achamos nosso modelo de negócio. Hoje nós estamos em 14 meses de mercado com essa solução de novo, nesse novo modelo. Alcançamos 170 clínicas em 23 estados do Brasil. Tivemos demanda de 5 países, né, fora do Brasil, e estamos nesse processo de tentar essa internacionalização. Um outro produto nosso, já voltado, o MindBots, é voltado para a reabilitação, mais de parte cognitiva e psicológica, né, o público da psicologia. E aí vai provavelmente desde ansiedade, depressão, déficit de atenção, ansiedade. E esse é baseado no neurofeedback. Essa solução a gente comercializa junto com um parceiro nosso, que é a NeuroWork. Essa solução atualmente está em mais de 200 psicólogos no Brasil. E agora a gente está com uma derivação dessa solução, né, que é o NeuroDisplay, que é uma solução que a gente está abordando isso, para trazer essa pegada do neurofeedback, né, para performance cerebral para dentro das empresas. A síndrome de burnout é um grande problema do nosso tempo. 53% das pessoas informam que sua saúde mental piorou, né, nesse processo após a pandemia. E esses problemas trazem colaboradores desmotivados, que não conseguem desempenhar bem. As empresas têm grandes perdas nesse processo, né? E basicamente se estima que a cada $1 gasto, R$1 gasto, se você economiza R$4, a empresa consegue economizar, né, dessa redução de absenteísmo e aumento de produtividade dentro da sua companhia. Mas qual era o problema desse neurofeedback? O neurofeedback é algo que ainda é caro, pouco acessível. Porém, já tem muitas amplas comprovações no sentido da redução de ansiedade e aumento de performance, aumento de possibilidade de foco. Porém, era de uma forma inacessível, só em clínicas, além do custo, né, que tem para se fazer isso com um profissional ali na clínica diretamente, o tempo que pouca gente tem, 3 dias por semana, durante 3 meses para estar fazendo um protocolo de neurofeedback, é algo que também tem esse ponto. E a gente está trazendo isso com uma solução simplificada, né, basicamente um sensor bem mais simplificado, a gente consegue utilizar desde uma questão de fazer em casa, como utilizar dentro de uma empresa também. E é um modelo de hardware as a service, a gente está basicamente terminando essa solução, já temos uma pré-venda, né, para outra aplicação de 100 sensores desses que a gente está entregando agora no final do próximo mês. E vamos começar a abordar essa solução, né, de neurofeedback dentro das empresas, para que a gente consiga melhorar essas questões de ansiedade. Então, falando um pouco dessa competência ampliada, essas são as doenças que a gente tem a possibilidade de atuar ou já atua, né? Com as Exobots a gente também tem paralisia cerebral, lesão medular, traumatismo craniano, e a gente está gerando comprovações, a gente sempre vende para o AVC, mas a gente está começando a gerar novas comprovações para essas outras doenças. Então, eu queria mostrar um pouco para vocês, acho que a gente nem apresentou em público esse resultado ainda. É um resultado de um paciente que teve uma lesão medular, né, num acidente de carro, e do lado esquerdo essa paciente antes do protocolo, antes de utilizar o Exobots, e do lado direito essa mesma paciente após a utilização do nosso protocolo. Isso foi um paciente aqui de Pernambuco, inclusive. Então, foi um resultado bem interessante que mostra a possibilidade de expansão que essas tecnologias têm para diversas áreas e não só porque já são aplicadas hoje. Bom, nesse processo nós participamos de algumas premiações, alguns prêmios que foram bem importantes para a nossa chegada até aqui. Lá em 2017 nós fomos premiados pela Pfizer como melhor startup em criação.
Em 2019, fomos premiados pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, fomos campeões do Prêmio Empreenda Saúde Brasil e do Prêmio Mafra de Inovação Social na Espanha. E agora, atualmente, a gente está num processo, como o Emery falou, né, que a gente está falando que eu estou fora do Brasil, a gente foi selecionado para um processo de aceleração na Ásia, mais especificamente na Coreia do Sul, que é onde eu estou agora, inclusive aqui no campus, onde a gente vai passando um processo de 3 meses e meio de aceleração para essa possibilidade de expansão para a Ásia através aqui da Coreia do Sul. E aqui são alguns nossos parceiros, né? O Parktel, que é onde a gente fica hoje, um grande parceiro nosso, a FACEP, com vários projetos que já atuamos lá, a FINEP, e o Hospital Albert Einstein, que é nosso investidor desde 2019. Que é um pouco do time que compõe a Neurobots hoje. Hoje somos um time de 17 pessoas, temos pessoas aí da área de engenharia biomédica, engenharia eletrônica, programação, enfim, um time bem composto para que a gente consiga estar trazendo esses resultados. Então, era basicamente isso. Fica à disposição, tem meu contato aqui também, caso alguém queira entrar em contato, alguma dúvida. E vamos conversar que tem coisa boa ainda para sair. Excelente, Júlio. Excelente apresentação. A Neurobots está bem focada, está conseguindo desenvolver os seus novos produtos, está sendo bem sucedida. E isso dá um grande orgulho para a gente de ver o amadurecimento da empresa dentro do ecossistema. Começando então a nossa sessão, gente, a nossa sessão aqui é compartilhar experiências a respeito de criar suas startups na graduação ou na pós-graduação, tá? E quando a gente fala na graduação ou na pós, a gente está falando assim, olha, dentro do universo da graduação, então pode ser que na situação a startup começou imediatamente depois de concluir a graduação. Não tem problema nenhum. Ainda a base de conhecimento está relacionada à graduação. Ou então, ao longo da pós-graduação, né, dentro de um mestrado, dentro de um doutorado, onde o nível de conhecimento é mais técnico, melhor elaborado. Então, a gente está falando dentro dessa universalidade. E o primeiro tema que eu queria, a opinião dos nossos participantes aqui na trilha, começando com você, Eli, era justamente falar um pouco a respeito do dia a dia, do dia em que cai a ficha no empreendedor de decidir, eu quero montar a minha startup, eu quero começar, essa é a minha vocação e essa é o meu interesse. Bom, primeiro eu queria que você compartilhasse com a gente quando que isso aconteceu com você, um pouco mais de detalhamento sobre o seu dia a dia e, conhecendo um pouco como eu conheço da sua história, eu queria que você desse um pouco mais de detalhamento a respeito desse universo de conhecimento, o que é que você passou por utilizar conhecimento de graduação ou de pós, assim que você passou pelo seu dia a dia, assim que caiu a ficha, que é assim que você iria tocar para o restante da vida. Tá bom. Eu, na verdade, tive 2 dias de... Um deles foi quando eu estava trabalhando dentro de um hospital como engenheiro clínico lá no Rio. E, bom, como engenheiro clínico, minha missão era fazer a gestão dos equipamentos médicos. E entre a gestão também existe fazer a manutenção em si. E aí eu abri um desfibrilador, eu não lembro qual era a marca. E o que me inquietou naquele momento, foi na primeira vez que isso aconteceu, foi quando eu olhei para a eletrônica que estava envolvida ali e eu comecei a reparar que há mais de 90%, sem nenhum exagero, mais de 90% dos aparelhos médicos daquele hospital e de outros também que eu já tinha participado, eles não eram nacionais, eles eram importados. Eu ficava olhando, eu digo, nossa, eu gosto tanto de desenvolver coisas, por que não existe uma empresa brasileira que faça isso? Porque a eletrônica que estava envolvida ali, ela era de conhecimento, não conhecimento comum, mas para quem é de eletrônica, não era tão estranho. Que ano foi isso ali? 2005, 2006? Tá, foi 2006. Como é que você sabe disso? Porque somos mais ou menos da mesma idade, eu acho que eu tive as mesmas angústias. Tudo bem, foi em 2006. E aquilo me inquietou. Eu disse, caramba, eu poderia estar criando tecnologia em vez de consertando ela. E aquilo me inquietou. Esse foi um dia. E um segundo, que tem muito a ver com o primeiro, mas foi mais de cunho científico, se é que eu posso dizer assim. Houve um congresso, chamado CBEB, né? Para quem não conhece CBEB, é o Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica. Houve um CBEB em Salvador, eu acho que foi em 2008. Foi 2008, pronto.
E numa das palestras tinha alguém que era da área de gestão pública e durante a apresentação dele, ele mostrou lá os números. Eu não vou lembrar agora, mas era ele apresentando as linhas eu vou chamar de linhas de equipamentos. Então, tinha a área de imagem, tinha a área cardiológica, tinha uma série de áreas. E, em praticamente todas elas, era dinheiro que era enviado para fora, ou seja, Estados Unidos, Europa, Ásia. Ou seja, a gente comprava muito mais tecnologia do que fabricava aqui dentro. Eu disse, bom, então foi uma experiência ver o micro, foi o aparelho na minha frente. Eu disse, mas isso aqui, quem é de eletrônica, pode ter a capacidade de desenvolver. E outra foi uma experiência macro. É alguém dizer, olha, no Brasil como um todo, o dinheiro que é investido em equipamentos médicos hospitalares é enviado para fora. Eu disse, não, por que não fazer parte disso, mas tentando reverter a balança? É claro que o universo ainda deve ser da mesma ordem de grandeza, mas por que não fazer parte disso? E aí, sobre o conhecimento na área de graduação, são duas abordagens que são diferentes, tá? Durante a graduação, você ainda é muito generalista, dá para ter muito gás e muita energia e muita vontade de mudar. Na outra ponta, quando você faz um curso stricto sensu, né, ou seja, um mestrado, um doutorado, você se especializa mais, você se fecha mais no determinado problema para ser resolvido. Isso pode ser interessante quando você procura mercados mais fechados, mas que tem um público-alvo bem definido. Você se torna um pesquisador, mas você pode perder outras habilidades, até porque o tempo passa e o tempo é igual para todos. Opa! O vento está forte aqui. O vento está forte, Ainda estamos em agosto. Mas é uma troca que é interessante. Você passa mais tempo da vida dentro da universidade, pode perder algumas habilidades e contato com o mercado, e isso é um pouco perigoso, porque se você quer atender o mercado, você tem que estar próximo dele, e não necessariamente dentro de uma universidade, mas você pode se desenvolver como pesquisador, né? Quem desenvolve essa habilidade de pesquisa, de ir atrás de um problema, ter um pensamento estruturado de como resolver um problema específico, isso é muito bem entendido e ensinado, aprendido dentro da academia. No mercado, você precisa de outras habilidades. Entendi. Então, como conceito geral, assim, a gente você acredita que se o produto ele vai ser mais específico, o conhecimento da pós-graduação ele é determinante, ou você acha que não, que ele é auxiliar? Não precisa ser determinante. Meu doutorado, por exemplo, foi em algoritmos para classificação de clusters, uma coisa que não tem nada a ver com o que a Zenfil faz hoje. Absolutamente nada a ver. Mas ele te treina a você. Excelente. Se você abrir uma empresa, você entende como deve ser um processo de pesquisa e desenvolvimento. Então, você adquire as habilidades para desenvolver o negócio da tua empresa, mas não necessariamente fazer que aquela tese de doutorado ou aquela dissertação de mestrado tenha que ser necessariamente o produto que você vai colocar no mercado, mas desenvolve as habilidades. Pelo menos assim como eu vejo. Que bom, gostei. Vlad, queria agora compartilhar um pouco das tuas ideias de quando que foi o seu dia a dia com a Gentime e como foi aquele momento, o que é que você estava passando na graduação, se já estava na pós. Conta para a gente um pouco como é que foi. Bom, o meu dia a dia começou na graduação, mas para a Gentime sair foi quase 10 anos. 10 anos depois. 10 anos depois. O meu dia a dia, eu vou contar rápido, foi em uma aula de gestão, uma cadeira de gestão. Eu sou profissional de educação física, e aí a gente teve uma cadeira de gestão e o professor levou um case que na época era de sucesso, de um sistema de gestão de academias. Foi uma coisa nova para a gente, foi em 2005 isso. A educação física nem pensava em tecnologia, a tecnologia estava muito mais ligada ao esporte, propriamente dito. E aí eu disse, é isso que eu quero fazer. Só que a graduação não ajudou em nada nesse processo, porque, e é uma dor que eu ainda vejo hoje,
há um descolamento muito grande entre a academia e o mercado. A gente vê uma separação muito grande entre esses dois mundos, que eram para ser paralelos. Mais conectados, pelo menos, né? Mais conectados, pelo menos isso. Mas a gente vê um descolamento muito grande. A realidade, e quando eu falo mercado, eu falo da sociedade. E aí vai uma crítica, assim, eu sou bastante crítico em relação a isso. Tanto que a solução, a startup surgiu de uma dor de mercado e está indo atrás da academia. Mas é uma crítica minha de que a ciência, aí eu posso dizer a que eu estava mais perto, tá? A ciência brasileira, entre aspas, ela é muito, ou estava muito, e agora eu estou vendo alguns movimentos de mudança, estava muito, e o que a gente discute muito, para desenvolvimento de papers. Estava apenas querendo score para centros de fomentos. E muito da pesquisa, e que eu vejo hoje, é um produto tem um potencial de produto muito grande, tem um potencial de mercado muito grande, só que para ali, para no paper. E eu fico assim, cara, se a gente estimular um pouquinho esse pessoal a tirar aquilo do papel, muita coisa vai mudar no mercado brasileiro de inovação. Você sabe, Vlad, que isso é uma temática que vem sendo debatida com alguma frequência sobre o papel dos grupos de pesquisa que são focados em ciência e tecnologia, como eles podem interagir com a inovação. Se é através de transferência de tecnologia, se é por iniciativa própria. Eu não tenho essa solução na manga, tá? O que eu vejo são os fóruns de discussão, as reuniões de grupo e as iniciativas de cada docente tentando encontrar o melhor modelo. Mas eu concordo plenamente com você que assim, nesse contexto, a pós-graduação tem muito conhecimento, muita coisa desenvolvida, está sendo desenvolvida dentro dos laboratórios, e essa extrapolação dessa tecnologia está demorando um pouco para sair, né? É impressionante, sim. Eu acompanho alguns grupos de pesquisa e vejo que se essa tecnologia que está sendo criada dentro dos muros da universidade saísse, a gente teria muito mais soluções, muito mais relevantes à sociedade. E eu vejo que esse potencial está adormecido, mais latente. As pessoas querem tirar as ideias de dentro das quatro paredes da universidade para a sociedade, sim. Eu vejo que os pesquisadores têm essa ânsia, mas não sabem como até. O trabalho do Locus está sendo importantíssimo para isso também. Eu vejo um esforço muito grande de pessoas como você, Emery, de apoiar essa extrapolação do conhecimento da universidade, porque a gente se gaba, quando está dentro da universidade, de produção de conhecimento. Não, a gente produz conhecimento. Né? A universidade está lá os 3 pilares, né? A gente produz conhecimento, mas não utiliza ele, não coloca ele para quem ele é produzido, que é a sociedade. Pô, legal. Júlio, queria escutar um pouquinho de você, cara, a respeito do dia a dia da Neurobots, como que estava a tua cabeça naquele momento. Eu vivenciei um pouco disso, confesso, mas queria que você compartilhasse aqui com o público como que foi para a Neurobots. Legal, Amiri. Eu vou falar do dia D já com 2 anos assim depois da empresa, que foi justamente na nossa pesquisa, né? Porque a gente tinha muito daquela questão de dominar a tecnologia, né? A questão de ter iniciado mais pela tecnologia do que pelo problema até, né? Foi um caminho contrário. Depois a gente foi encontrando as demandas de mercado e adaptando o que a gente tinha àquilo. Mas acho que esse dia D assim para mim foi quando eu vi o primeiro resultado, que a gente estava fazendo a pesquisa, o ensaio clínico de 2018,
E por acaso eu fui levar um equipamento lá, né? A pesquisa não era conduzida por a gente, eu fui levar um equipamento extra lá. E quando eu cheguei no laboratório, uma paciente estava fazendo a avaliação pós, né, pós a terapia. Eu olhei assim, essa é a mesma paciente. Não é possível. Foi olhar, era a paciente tinha assim, melhorado, que é chamado de mais de 70%, assim, o resultado antes e depois. E aquele foi tá, agora eu entendi o tamanho da demanda que a gente tem aqui, né? O tanto de gente que a gente pode alcançar, e aí você repensa muita coisa, né? Sem saber como é que funcionava antes, e depois tendo visto aquele primeiro resultado. Então, esse foi o dia D, que eu diria assim, onde mudou minha visão, e a gente começou a focar muito mais, entender muito mais qual era o caminho, quais eram os canais, né? E quem é que a gente realmente podia impactar. Em relação a outra questão, amigo, que você falou foi em relação a ter começado na graduação, é isso? Isso, graduação, conhecimento da graduação, conhecimento da pós. Eu acho que não tem resposta certa para isso, né? Mas acho que cada um tem suas vantagens e as desvantagens. No meu caso, que foi a começar ainda na graduação, né, a empresa, você tem um gás, né, como ele falou, diferente quando você já está muito calejado, e você consegue orientar a tua formação, as coisas que você precisa aprender naquele momento, de acordo com o que te é exigido, né? Então, alguma coisa na empresa era exigida, a gente ia lá e ia atrás daquilo, né? E aí você pode, inclusive, aprofundar depois seus conhecimentos, se for o caso, né, o desejo, uma pós-graduação, algo do tipo. E aí também acho que depende muito do setor, do tipo de tecnologia, do tipo de conhecimento que você está agregando. Muito difícil alguém iniciar, sei lá, vamos pegar aqui uma startup que vai lidar com a tecnologia como, sei lá, RNA mensageiro. Isso aqui, que eu saiba, ninguém se aprofunda, aprende isso na graduação. Exato. Né? Então, mas tem muitas tecnologias, por exemplo, as que a gente está falando aqui, da nós três, né? São tecnologias que a gente conseguiu, que todos três poderiam, né? E o nosso caso, inclusive, foi desenvolvida na graduação, né? Então, o que é muito importante é você ter a humildade e o reconhecimento que não dá para ficar consigo só, né? Então, por exemplo, nosso primeiro funcionário lá em 2017, que hoje é nosso diretor de tecnologia, José, já entrou conosco com mestrado em inteligência artificial. Nós nos cercamos de pesquisadores, como o pessoal do LANA, do Departamento de Fitoterapia. Temos um contato muito forte com o professor Marcelo Cairrão, do Departamento de Fisiologia, vocês da Engenharia Biomédica. Então, a gente tem que ir se cercando e fazendo conexões para suprir aquela carência que a gente não tem de experiência, de ter uma bagagem de pesquisa, por exemplo, né, estando na graduação ainda. Mas eu acho que é um caminho muito bom, desde que você tenha consciência para ir trilhando ele conforme é necessário. Excelente, excelente. Bom, gente, eu queria passar para um outro tema, tá? Mas aí eu vou pedir para que vocês tentar ser um pouco mais breve agora na resposta, para a gente tentar encerrar nossa trilha dentro do prazo. E eu queria conversar um pouco sobre orientações e mentorias, tá? Que aí vai ao encontro da discussão qual o papel do mentor, qual o papel do orientador, tá? Orientador no amplo sentido, não apenas o orientador de pós-graduação, mas aqui fundamentalmente eu estou querendo trazer um pouco de qual é a participação de docentes, de pós-docs, não apenas na parte técnica, mas ao dar algum nível de orientação a um CEO. Tá? Então, seria mais ou menos a gente tentar entender qual é a relevância, tá, de haver uma mentoria, haver uma orientação aos startupeiros dentro desse contexto. Tá? Vou pedir só para a gente ser breve, para a gente poder continuar. Vamos lá, Eli. Vamos lá. Isso pode ser um tema talvez um pouco polêmico, porque eu já fui professor e a impressão que se dá é que o professor tem todas as respostas. Mas quando você vai trabalhar dentro do mercado, as habilidades e conhecimentos que são necessários dentro do mercado não são necessariamente, como já foi comentado aqui, os que são desenvolvidos dentro da academia. Então, na minha visão, eu consigo compreender e entender que ter um mentor acadêmico possa ser só, e aí a minha visão, tá ok?
possa ser só para um apoio técnico naquela tecnologia que eu quero desenvolver. Essa pessoa ela não seria uma mentora, uma orientadora do ponto de vista do negócio. Tá? Assim, a empresa, né? Imaginar que a empresa é um ser, né? Tem uma identidade, né? Tem uma personalidade jurídica e elas têm partes. Uma das partes até é a parte de pesquisa e desenvolvimento, a parte técnica e por aí vai. Mas existem várias outras partes, como marketing, como contabilidade financeira, como a gestão do próprio negócio, relacionamento com o cliente. Esse negócio inteiro não são habilidades que normalmente são desenvolvidas dentro da academia, e eu estou falando da academia quando eu penso da turma de engenharia, da turma de exatas. Os meus professores não têm essa habilidade e, por isso, eu não os chamaria para me ajudarem numa coisa nas qual eles não têm experiência. E eu acho que isso é óbvio para qualquer outra área. Agora, dentro do ponto de vista técnico, dentro de alguma tecnologia, sim, poderia auxiliar neste pedaço. P&D, provavelmente. Mas no restante do negócio, não vejo sentido. Excelente. Eli, Vlad? Bom, eu queria fazer uma provocação, sim, pegando a fala do Eli. Realmente, hoje, não dá para contar com um orientador, um mentor acadêmico para o negócio ou até para o produto em si. É mais focado na tecnologia, no desenvolvimento lá da tecnologia e ponto. MVP mesmo, né? Exato, sim. Mas será que isso é o ideal? Será que isso é o que a gente precisa? Ou até que o orientador e o mentor precisa para ele? O que eu questiono muito é qual é a formação que esses orientadores querem passar ou que eles passaram durante a vida profissional deles. E aí eu deixo a provocação de: será que a gente também não tem que olhar para esse pessoal, para essa formação, trazer esse pessoal de vem cá, vem ver como é que as coisas são aqui. Via de dois. Abre a porta aí da universidade, olha aqui, porque assim, a habilidade de aprendizagem, as habilidades, as soft skills deles já são muito mais desenvolvidas do que a minha, por exemplo. Então, esse cara vai ter muito mais facilidade de se inserir em um ambiente novo e aprender coisas novas para passar isso com mais facilidade. Eu acho que a universidade hoje, algumas coisas já estão andando nesse sentido de pegar esses professores acadêmicos raiz, dizer, abre a porta e vem aqui, aprende aqui, porque a gente quer os nossos alunos formados desse jeito. Eu acho importantíssimo essa provocação, essa inquietação de que não só nós, empreendedores, precisamos de mentores e orientadores, mas também os orientadores precisam, eu vou trazer até, precisam se orientar. Né? E eu acho importante a gente pensar nisso. Legal, Vlad. Júlio? Bom, Emery, eu acho que a questão de mentorias, eu não vejo necessariamente como um problema que não se tenha mentores na universidade, dentro da universidade, com o sentido de ter um professor, né? Porque eu também não vou no Porto Digital buscar alguém para me ajudar a fazer uma pesquisa científica, né? Então, esses campos são separados, obviamente, mas eu acho que a gente já tem algumas iniciativas como essa, né, que estão tentando aproximar, e tocando mais no papel de um mentor em si de negócios, que a gente tem vários atores que podem participar disso, inclusive outras startups. Eu conheço muitos empreendedores do ecossistema da gente, e eu acho que a maioria, se o cara tem uma startup, vê que o cara está se dedicando e fala, olha, bicho, eu estou começando agora a minha trilha aqui, teria como tu me dar umas dicas, vamos uma apresentação aqui, deixa eu te apresentar, ver o que tu acha, porque no final das contas o papel principal do mentor, né, na nossa trilha, foi provocar, sabe, dar aquele, eita, mas porque eu não pensei nisso, às vezes é uma coisa óbvia, dar aquela provocada, vasculha isso, pesquisa isso, ou então fazer uma conexão. Eu não sei te informar sobre isso, não. Agora eu tenho um parceiro aqui que sabe. E se eu te indicar, ele vai conectar. Então, fazer esse networking, fazer provocações, eu acho que é a principal missão desse mentor.
E, inclusive, me disponho, né, caso alguém precise, para que a gente tente ajudar, porque esse tipo de conexão foi muito importante para a gente e eu acho que só agrega. Perfeito. Obrigado, Júlio. Gente, vou agradecer a participação de todos. Obrigado ao Eli, obrigado ao Vlad, obrigado ao Júlio.